Fala você ligado para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, cola o dedo nesse like, se inscreve, é muito importante, é de graça. Amanhã tem jogo contra o Miami na Florida Cup, olha aqui embaixo, botão escrito inscreva-se, clica nele, confirma a sua inscrição, de vez em quando o YouTube dá uma bugada, se inscreve aí, confirmou, tá ponto, tá inscrito, vamos juntos, bater essa marca também de 77 mil inscritos aqui. Gente, eu queria começar, né, falando do assunto do jogo de ontem. Uma análise aqui na minha cabeça. Ontem, obrigado a todos que estiveram na transmissão, mais uma transmissão show de bola aqui no canal, mais de 60 mil vascaínos acompanhando o jogo aqui no canal, muito legal. Gente, o Vasco ontem, tá? Os meninos, né, Vasco terceiro time, né, ali cabe ressaltar mais uma falha do sistema defensivo. Robson Bambu entrou em... O Robson Bambu, na verdade, ontem eu vi uma informação no canal Atenção Vascaínos, no pós-jogo deles ontem. Um abraço lá pra galera, pro Emerson Rocha, pro Flávio Dias. O Robson Bambu, nos últimos 2 anos, tinha feito apenas 9 jogos. Ontem foi o 10º jogo dele. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui, quero o seu comentário aqui embaixo. Peço, né, pelo menos. Será que esse planejamento em cima do Robson Bambu foi correto? Até porque, ontem, o ataque do Vasco com o Eric e com o Zé Santos, mais uma vez, parecia um filme de terror. Estou falando, sendo muito sincero aqui. Não estou aqui para queimar nenhum jogador, nenhum ser humano, nenhum profissional, mas parecia um filme de terror. Jogadores não têm condições, nesse momento, de vestirem a camisa do Vasco. Estou sendo, assim, muito sincero aqui, gente. Tá? O Paixão, exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui. O Paixão conseguiu chegar na linha de fundo e fazer a jogada do primeiro gol do Vasco, né, o gol de empate do Galarza, que, na minha opinião, Galarza e Paixão são os 2 jogadores de destaques desse time, que merecem oportunidade com o Paulo Vitor, também na lateral esquerda, atuando muito bem, mas o Paixão acima, Galarza acima, pedindo passagem para jogar no time principal com o Maurício Barbieri. Os meninos realmente deram conta, não sentiram o peso da camisa. Na minha opinião, merecia até a virada ao Vasco ontem. Não fosse, no segundo momento, na segunda jogada do Paixão, o erro do Zé Santos, mais uma vez na cara do gol, isolando a bola. Tá? É duro? Mas é a realidade. Eu não estou aqui para ficar passando pano e contando história. O jogador, como o Robson Bambu, que eu falei aqui no início, o planejamento em cima dele, teria que ser o melhor jogador em campo ontem. Né? Veio com todos os status do Corinthians, do Atlético Paranaense, enfim. Eu acho que o Vasco erra em alguns pontos cruciais. Né? Fez excelentes contratações e errou, na minha opinião, em algumas. Agora, dá tempo de corrigir. Dá tempo de corrigir. Não precisa ficar esperando o tempo todo para fazer esse tipo de correção, não. Dá para fazer uma correção agora, imediata. Ó, eu estou montando o elenco. Tem jogadores que não têm condições de continuar no Vasco. Jogadores na temporada passada não têm condições de permanecerem no Vasco para essa temporada e ponto. Esse, pelo menos, é o meu pensamento. Os caras vieram mal de uma Série B ruim e estão tendo oportunidade no time principal. Não pode. Nesse planejamento, não pode. Pega os meninos que foram bem ontem no jogo contra o Madureira também e abre espaço para esses garotos. Porque a solução está montada ali com eles. Outra questão. O Galarza ontem, na minha opinião, o melhor jogador em campo, não só pelo gol, mas pela partida, a segunda partida consecutiva que ele faz, se destacando demais. O Galarza ontem, fazendo a função, né, ali de meio campo, de meia, mas também marcando muito, né, correndo muito. O Galarza sempre correu, se doa o tempo todo, briga o tempo todo. Né? Então, a diretoria tem que acelerar os passos para contratar um camisa 10. Mas esse camisa 10 tem que ser muito acima da média. Muito. Né? O jogador, para chegar a atuar com a camisa do Vasco, tem que ser muito acima da média. Não pode ser meio termo. Estou sendo muito sincero aqui. Aí, por que não pode ser meio termo?
Gente, cá entre nós, como é que você vai contratar um jogador meio termo se você tem um Ryan na base? Como é que você vai contratar um ponta meio termo se você tem um Paixão aí se destacando pelo lado do campo? Como é que você vai contratar um volante, um meia meio termo se você tem um Galaza se destacando no time? Mostrando que tem futebol para jogar. E o Galaza não é de hoje. O Galaza sempre jogou em equipes do Vasco limitadas, tendo que se virar. Então, Dado, você defende muitos meninos. Sim, defendo. Vou repetir aqui. Ontem, no gol do Audax, uma falha ridícula do Robson Bambu, que quase falhou também no segundo gol. Enfim, matando o Zé Vitor. Não estavam mal na partida. E o House também tem que sair melhor do gol. Goleiro daquele tamanho, deixar a bola cruzar a área inteira. Loucura. Loucura. Então são questões, esse tipo de questão chama minha atenção. Corra atrás com muita vontade desse camisa 10. O Vasco precisa disso com muita urgência. Tá? Mudando de assunto agora, quero entrar no assunto, enfim, da reunião da 777, a diretoria do Vasco, lá nos Estados Unidos, visando, né, assim, o Vasco visa, na verdade, a diretoria do Vasco, junto à 777, levar a marca Vasco da Gama lá para fora, né? Então, assim, acho isso tudo muito legal, mas precisamos sim levar a marca do Vasco mais vezes lá para fora. A marca Vasco da Gama é muito forte no mundo inteiro, isso não é novidade para ninguém, não seria para eles também, todo mundo conhece o Vasco. Agora, para você levar uma marca forte como a do Vasco lá para fora, você tem que ter um time forte, porque o carro-chefe de uma equipe contra o Vasco, ser mais exato, o carro-chefe, né, de toda a equipe, da grandeza, com a história do Vasco, é um time forte, um time vencedor, um time campeão, como foi em 1948, como foi em 1998, 97, 2000, 74, enfim, eu vou ficar falando aqui o dia inteiro dos títulos do Vasco, mas essa marca, ela tem que ter um time forte, né? Porque aí você consegue sim fazer, né, o que você deseja. Não adianta você levar um time mediano, achar que vai estar tudo certo, porque ainda não está. Gente, esse planejamento vai dar certo, tá? Mas tem que ficar em cima o tempo todo, batendo ali. Esse tipo de reunião é muito séria, e mais os executivos, desculpa, travei aqui, assim, da 777, do Vasco e tal, tem que entender o seguinte, precisam entender, nós temos uma marca muito forte, mas temos, vou repetir aqui, ser muito repetitivo mesmo, que ter um time forte. Não adianta ter um time mediano e você, tô levando a marca Vasco da Gama lá para a Europa, enfim, para outros países sul-americanos também. Não adianta você, tomou de 3 do River Plate e não, eu li comentários assim, Eduardo, tinha que fazer um jogo contra uma equipe mais fraca, não sei o quê. Vai estar começando agora. Claro que não, gente. Chega de fazer amistoso para meter 6, 5, 10-0 num time mediano e falar mentira pro torcedor. O time tá bom, não tá bom. Não tá bom. O time tem que entrosar. Tem bons jogadores, né? Agora, essa é a minha opinião. O Vasco precisa continuar no mercado, contratando, tem que dar resposta pro torcedor. Esse camisa 10 tem que chegar logo, né, para acalmar de vez a torcida. E é isso. Amanhã tem jogo, mais uma vez aqui, gente, só encerrando. Amanhã tem jogo aqui no canal. Se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo aí com todo mundo. Isso aqui é Vasco da Gama. Quem não me segue lá no Instagram é duduferrari.n de nova, v de vida, @gmail.com. Vou repetir aqui, duduferrari.n de navio, v de vida, @gmail.com. Segue lá também no Instagram e vamos com tudo. Desculpa, muito rouco ontem por conta da transmissão ontem, tá? Um beijo no coração de todos. Bate no peito e diz, isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.